Seguinte, agora com o nosso estudo de Kuzer, e a gente está no autoconhecimento da Nefesh, no qual a gente procura conhecer um pouquinho mais sobre como é formada, quais são as partes da nossa Nefesh. E a gente vai conseguir, conhecendo isso, você também tem como trabalhar, certo? Como falado no Shurim de Shmona Prakim, a gente colocou mais na prática esse conhecimento. Aqui no Kuzer, ele está dando uma geral sobre a Nefesh. Então, se a gente puder fazer aqui uma curta revisão do que a gente viu na aula passada, pegando um exemplo para tentar deixar as coisas mais claras, a gente conheceu algumas partes da Nefesh, que a gente pode usar como exemplo a seguinte situação. Todo mundo, quando pequeno, quando foi atravessar a rua, já tinha lá os 3, 4 anos, estava começando a andar, começando a conhecer cores. Sempre que foi atravessar a rua, os pais seguravam na mão e falavam, olha, ali está vermelho, quando tiver verde, a gente pode passar. E aí você via mudando do vermelho para o verde, você andava. Se estava verde e ficou vermelho, você já não atravessava a rua. Então, desde pequeno, a gente aprende a atravessar a rua. Agora, os pais geralmente ensinam isso 3, 4, 5, 10 vezes a criança, em várias ruas diferentes. Agora, como eu sei que o vermelho nesse farol, que me proíbe atravessar a rua, é o mesmo vermelho na rua do lado? Como eu sei, como a criança consegue perceber que quando o pai falou, quando esse farol ficar vermelho, não pode atravessar, como ele vai saber que em outras ruas, em outra cidade, em outro país, o vermelho também quer dizer que ele não pode atravessar? Como ele sabe quando ele estiver dirigindo, o farol vermelho, ele sabe que no vermelho não pode atravessar, no verde sim pode? Como ele faz essa generalização? Então, esse é um dos kohot da Nefesh, essa é uma das forças da alma, chamado Meshutaf. Ele me generaliza. Igual esse farol vermelho não pode atravessar a rua, assim também outro farol vermelho em outro lugar, em outra rua, a rua também não pode ser atravessada. No começo, quando a criança é pequena, a lembrança do pai falando esse farol vermelho não pode atravessar, quando tiver vermelho não pode, é uma lembrança forte, a criança lembra dessa situação. 20, 30 anos depois, hoje em dia, a gente já não lembra dos nossos pais falando, olha, não atravessa quando tiver vermelho. Então, o segundo coor que existe aqui, depois que a gente generaliza, é o zikaron. Isso que a criança lembra que o pai falou não pode atravessar no vermelho. Então, o primeiro estudo de que não pode atravessar no vermelho, você generalizou para qualquer rua, para qualquer farol. Depois, você guardou isso no zikaron. Você lembra que não pode se atravessar no vermelho. Agora, só entre parênteses, esse meshutaf, isso que a gente generaliza as coisas, geralmente ele é ótimo, ele é perfeito. Às vezes tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando você está num país diferente, que tem um costume diferente, nem sempre as coisas funcionam da mesma forma, certo? É igual tentar entrar para dirigir um carro na Inglaterra do lado esquerdo do carro, você tem que ir para o lado direito. Então, tem coisas que são diferentes, mas de forma geral, generalizar é sim funcional. Ou horários, por exemplo, você marca com alguém às 3 da tarde. Dependendo do lugar do mundo que você estiver, 3 da tarde é 3 da tarde. Tem lugares que 3 da tarde, olha, um pouquinho depois das 3. Tem lugares que 3 da tarde, quer dizer, só vamos chegar aqui às 4, pode ficar tranquilo. Então, a generalização, ela funciona na maioria dos casos. Tem casos específicos que generalizar, às vezes, não vai funcionar, mas, de forma geral, essa capacidade de generalizar, ela é essencial para que o ser humano não tenha que aprender tudo novamente, não tenha que aprender. Imagina que se tivesse que aprender que o farol vermelho não pode atravessar em todas as esquinas de todas as ruas. E assim é impossível, que a gente generaliza. Depois disso vem o zikaron, ele guarda na memória aquela lembrança de que o pai falou, olha, aqui, quando está vermelho não pode atravessar. Depois de um tempo esse zikaron se perde, a gente já não lembra mais daquilo que aconteceu, daquela imagem do pai apontando, vermelho, não pode, a gente já não lembra mais disso. O vermelho se torna algo automático para a gente, o vermelho se torna algo instintivo, poderíamos dizer assim, que quando o farol fica vermelho eu não atravesso. Como eu sei isso exatamente? Se eu me esforçar muito, eu vou conseguir arranjar uma memória que me diz de onde eu tirei isso exatamente. Mas, na maioria dos casos, na maioria das vezes, a gente vai criando conceitos, preconceitos, digamos assim, que a gente vai vivendo a vida baseado neles. Quando você aprendeu a comer com garfo e faca, não lembro exatamente quando eu aprendi que o garfo e a faca, como comer com eles, segurar o garfo com a mão esquerda, a faca com a direita. Quando eu aprendi isso exatamente, eu não sei. Talvez, se eu me esforçar muito, eu lembre, eu tenho alguma memória de quando isso começou, mas o Koach Zikaron, da memória, ele é substituído pelo Koach Medameh. É o Koach que cria um tipo de imaginação, quer dizer, eu tenho a imagem de que aquele vermelho me proíbe de atravessar a rua.
Ótimo. Koach HaMedameh, ele lembra de muitas coisas. Pode ser que se eu assistir muitos filmes, por exemplo, eu vi muitos seriados, quando eu encontro alguém na rua, eu vou chegar na conclusão errada. Eu vou chegar na conclusão de que aquela pessoa pode ser alguma pessoa que vai me causar mal. Por quê? Porque nos filmes, determinada pessoa que age assim, ou que veste tal roupa, ou que fala tal coisa, tem uma conotação negativa. Ou seja, o Koach HaMedameh, ele junta todo o meu conhecimento, tudo pelo que eu passei, todas as situações que eu vivi, e me ajuda a lidar com a situação presente, com a situação na qual eu me encontro. Então, se eu vejo alguém levantando a mão, eu me protejo, porque a pessoa vai me bater. Mas, se eu analisar melhor a situação, eu posso chegar na conclusão que ele está levantando a mão porque ele quer fazer uma pergunta, porque ele quer que eu pare. Ou seja, o Koach HaMedameh, ele vê uma imagem, e essa imagem, ele diz, olha, essa imagem, o que ela diz para mim? O que a minha consciência diz para mim? O que tem no meu subconsciente ligado a essa imagem? Isso que o Koach HaMedameh me traz, é o que sobe na minha cabeça. E aí vem o Koach HaShofet, vem uma força que tem dentro da pessoa que julga se essa minha imaginação, essa conotação que eu dei para aquilo é real ou não é real, é verdadeira ou não é verdadeira. Então, se eu estiver andando na rua e de repente eu vejo um farol de brinquedo com a luz vermelha, primeiro momento, se for obviamente um brinquedo, nem vai ter esse primeiro momento, mas se ele parecer real no primeiro momento, quando eu vejo o vermelho, vou parar. Porque o meu Koach HaMedameh diz, olha, aquele homem vermelho me manda parar. Depois, vai vir o Koach HaShofet e vai falar, peraí, vamos analisar a situação. Vamos analisar se realmente o que eu estou vendo é o que eu tenho na minha imaginação, se é o mesmo caso, se eu devo fazer isso ou não. Aí precisa lishpot, porque às vezes a imaginação ela pode ser baseada em milhares e milhões de imagens e de conhecimentos e de textos e de coisas que eu ouvi. Por isso tem um Koach HaShofet que vai julgar exatamente se aquilo é real ou não é real. Tudo isso seria uma conclusão da aula passada. Tudo isso, fala para a gente o Haver, tudo isso existe tanto no ser humano quanto no animal. Até aqui não tem diferença entre o homem e o animal, certo? A gente poderia chamar isso de behaviorismo, digamos assim. Funciona tanto para homens quanto animais, os testes de Pavlov para fazer o cachorro salivar ou não salivar, testes famosos. Ou seja, somos todos influenciados pelo que acontece fora da gente, pelos nossos 5 sentidos. Isso define grande parte da conduta dos animais irracionais e dos animais racionais. O que diferencia o ser humano é justamente a Nefesh HaMedaberet. O que diferencia o ser humano é que dentro da Nefesh do ser humano, a gente está falando do autoconhecimento, até agora o nosso autoconhecimento ele é igual, digamos assim, do ser humano e do animal. Tudo isso existe nos dois. O ser humano, ele recebeu a Nefesh HaMedaberet. A Nefesh HaMedaberet é a Nefesh que ela consegue racionalizar, pensar e, consequentemente, falar. Nos animais, essa consciência que a gente tratou até agora é o que move ele. Ou seja, um animal que ele tem todos esses kohot, tem todos esses kelim, todas essas ferramentas para não ter que reaprender tudo novamente, isso daqui funciona como o motivador, é o que vai fazer ele agir, é o que vai fazer ele correr atrás de comida ou fugir, ou fazer o gato fugir do cachorro, o que for. O instinto dele se baseia nisso. O ser humano tem todas essas ferramentas como emtsaim, como meios, como ferramentas para as decisões que ele vai tomar. Ou seja, no animal, isso tudo forma um instinto. O instinto é o que vai mover o animal. Ele vai fazer o que ele for fazer de acordo com isso. As ações dele são baseadas nesses conceitos. No animal, no ser humano, desculpa, todos esses conceitos, toda essa ideia, toda essa criação que existe dentro do ser humano da consciência, serve apenas como ferramenta para que o homem possa decidir o que fazer, o que não. Mas a decisão tem que ser uma decisão consciente. Essa é a Nefesh HaMedaberet que foi dada ao ser humano. Capacidade intelectual. Quando está escrito em Sefer Bereshit, aparece que Akadosh Baruch Hu criou o homem Betzelem Elokim. O homem foi criado à semelhança divina. O que significa que o homem foi criado à semelhança divina? O Rambam já nos diz que Akadosh Baruch Hu não tem corpo. Se ele não tem corpo, como somos semelhantes a ele? Então, quando a gente pega, por exemplo, duas pessoas e fala, aqueles dois eu conheço, eles são iguais, são mais idênticos. Nem sempre está se tratando de gêmeos idênticos. Muitas vezes eles são idênticos o quê? Na personalidade, no modo de ser. Então, o ser humano que foi criado à semelhança divina não é na aparência exterior, e sim que tem algo dentro do ser humano que é parecido
com a Kadosh Baruch Hu, que é parecido com o Criador. E o que é? Capacidade de pensar, tomar decisões, tem quem diga que é o livre-arbítrio, podemos chamar dessa forma, mas a Nefesh HaMedaberet, a capacidade de pensar e pegar todo esse instinto e decidir, eu vou agir de acordo com ele ou não, será que essa é a conduta correta ou não? Essa é a capacidade da Nefesh do ser humano, isso é a Nefesh HaMedaberet. E o que você pode fazer com esse conhecimento, com esse pensamento? Então, o Haver aqui ele se prolonga bastante, trazendo vários exemplos de conhecimentos possíveis que o ser humano pode adquirir. O nosso conhecimento é dividido em duas partes. Existe o conhecimento genético, digamos assim, coisas que a gente já nasce sabendo, ou geneticamente, ou porque é extremamente óbvio, certo? O que é maior, metade ou inteiro? São coisas que não precisa de uma prova clara para falar que o inteiro é maior do que a metade. Isso aqui são coisas óbvias, certo? Esse é um conhecimento que você já nasce com ele, e tem um conhecimento adquirido, que aos poucos você vai aprendendo, estudando e conhecendo. Então, o Haver realmente ele traz vários e vários exemplos de coisas a serem estudadas, a serem conhecidas. A gente poderia usar a definição do Chovot HaLevavot, que existem 3 tipos de conhecimento. Existe o conhecimento do mundo material, do que é feito o mundo, do que é feita a natureza. Seriam os conhecimentos como biologia, química, física, o conhecimento do que é o mundo. Esse conhecimento, esse é o primeiro tipo de sabedoria. Existe a sabedoria que é como utilizar, como usar esse conhecimento, ou seja, o que eu posso fazer com o meu conhecimento de química e de física. Eu posso criar alguma coisa. Um meandês, por exemplo, um engenheiro, ele tem o conhecimento da matemática, ele sabe o peso, ele sabe a influência do peso das coisas, como um influencia o outro, então ele utiliza tudo isso para conseguir construir um prédio, ou seja, ele vai pegar, Gênesis subiu, sim? Ele vai pegar o conhecimento da matéria e vai transformar, utilizar isso para construir algo bom para o ser humano. Esse seria o tipo de conhecimento, certo? O Chokhmat HaShimush, assim o Rabbeinu Bechai chama, no Chovot HaLevavot, a conhecimento, a sabedoria de utilização da matéria. E o terceiro tipo de conhecimento, fala o Haver, o que a pessoa pode dedicar essa Nefesh HaMedaberet, essa capacidade intelectual, é dedicar isso para conhecimentos metafísicos, conhecimentos espirituais, o conhecimento da Nefesh, o conhecimento da Torá, das mitzvot, a influência de um sobre o outro, a diferença entre a Nefesh e a natureza da pessoa, o que a natureza gera dentro da pessoa, e o que a Nefesh tem que controlar, tem que limitar, tem que colocar no lugar, todo conhecimento espiritual possível. Certo? O conhecimento espiritual pode ser realmente de Kedushá, de santidade, pode ser com conceitos abstratos também, da sociedade. Também entra dentro disso, mas aqui ele traz vários e vários exemplos, não vamos trazer todos os exemplos que ele traz aqui, mas de forma geral, esses são os 3 conceitos possíveis. Então, se na aula passada a gente tratou principalmente do autoconhecimento da Nefesh, que é igual entre o homem e o animal, que seria toda essa história de atravessar o farol vermelho, as quatro partes, digamos assim: generalização, lembrança, memória. Memória, digamos assim, é quando eu lembro do meu pai me falando não pode atravessar o vermelho, e tenho a imaginação, que é um conceito, uma consciência que foi criada dentro de mim, e o julgamento dessa consciência, o ser humano ele recebeu uma nefesh a mais, a nefesh HaMedaberet, é racional, a que vai usar isso como kelim, como ferramentas para tomar decisão, mas não vai tomar decisão baseada nesse conceito que foi criado, nessa consciência criada pelo passado. O ser humano ele tem a necessidade, a obrigatoriedade de analisar e julgar aquela situação e decidir se esse é o comportamento, essa é a conduta correta ou não. Isso é Nefesh HaMedaberet. E a Nefesh HaMedaberet eu vou te tratar de vários assuntos que não interessam a nenhum animal, porque isso é particular do ser humano. Então a gente conheceu um pouquinho mais da Nefesh, já continuamos em breve. Até mais.